A minha irmã, ela me fez uma proposta e eu sinceramente não sei o que fazer. Bom, eu tenho uma irmã que ela é 12 anos mais velha que eu. Assim, ela sempre cuidou de mim como uma mãezona, né? Até mesmo porque minha mãe e meu pai, eles trabalhavam quando eu era criança. Então era ela que ficava comigo ali me olhando. Ela fazia assim de tudo por mim. Inclusive ela já chegou aí na minha escola pra brigar com os meninos que ficavam me chamando de bola, balofa. Porque na época eu era assim acima do peso. Ela me defendia com unhas e dentes. Sempre me dava conselhos, sempre me arrumando. Eu era grudada nela, né? E ela desde nova, né, como nós crescemos juntas ali, ela sempre teve o sonho, né, ela me falava os sonhos dela. Ela tinha vontade de se casar e construir uma família, ao contrário de mim. Fui crescendo e a minha única meta era crescer na vida. Eu só pensava em estudar. E assim o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo. Eu lembro quando eu tava com 8 anos de idade, a minha irmã já tava com 20 anos, ela começou a namorar um cara, assim, muito legal. Só que ela acabou se afastando de mim, lógico, né? Porque ela ficava mais com o namorado agora. Mas ela tava feliz. Então isso me deixava feliz também. Ali o tempo foi passando e ela com esse namorado. E o mais legal é que os dois tinham as mesmas vontades, né? Ele vivia falando que ia se casar com ela, que os dois iam ter filhos e tal. E após 5 anos, os dois se casaram. Nessa época eu tava com os meus 13 anos de idade. Foi um casamento assim lindo, sério, foi lindo. E eu mesmo grandinha, eu fui uma das damas de honra, né? E eu chorei tanto nesse dia, né? Eu tava numa felicidade ao ver a minha irmã de noiva e realizando um dos seus sonhos. Passou o casamento, eles se casaram, compraram uma casa e foram viver a vida deles. E eu continuei seguindo a minha vida, né? Estudando e sempre pensando no futuro. Quando eu completei 18 anos, minha irmã já estava assim, há quase 5 anos casada e feliz, eu entrei para a faculdade. Nessa mesma época, ela descobriu, né? Depois de várias tentativas, que ela tinha um problema para engravidar. Eu fiquei muito triste ali também com ela, né? Afinal, aquele era o sonho da minha irmã. E eu pedia todos os dias para Deus, né? Que ela conseguisse realizar esse sonho. Ela começou o tratamento. Ao longo assim de mais 4 anos, né, que se seguiu, estava terminando a minha faculdade, a minha irmã chegou a ter 5 abortos nesse período. Ela não conseguia, né, segurar, o corpo dela não conseguia segurar a gestação por mais de 3 meses, mesmo assim, de repouso, seguindo todas as orientações que os médicos passavam. E sempre que eu ia visitar ela, né, eu já não via mais aquela mulher feliz e realizada, né. Ela tava assim, literalmente numa depressão muito funda. Ela tava triste, abatida. E o marido dela, ele tentava confortar ela, né, falava assim que ele o amava e que quando fosse a vontade de Deus, tudo daria certo. Mas era muito visível a tristeza nela, né? E eu também tentava confortar, sempre falava pra ela que eu estaria ali pro que ela precisasse, né? Que eu amava muito. Só que quando eu falava, né, que eu tava ali pro que ela precisasse, era no sentido de conversar, era no sentido de carinho financeiro ou qualquer outra coisa do tipo. O que acontece é que há 4 meses atrás, né, hoje eu já terminei minha faculdade, trabalho na minha área, sou solteira, eu já tive alguns namorados, mas eu não me envolvi mais com homens porque eu descobri que eu gosto de mulheres. Porém, como eu disse, eu tô solteira porque assim, eu tô focada em ter uma vida financeira melhor do que a que eu já tenho hoje, né? Foco muito nas minhas coisas. E a minha irmã, que hoje está com 39 anos, né? Depois de inúmeras tentativas e não conseguir engravidar, até inseminação ela fez, né? Mesmo assim, que o problema não é a fecundação, e sim ela segurar o bebê. Ela chegou em mim, me chamou para conversar e me pediu que eu fosse a sua barriga solidária. Quando ela me pediu isso, ela ainda me lembrou lá atrás da frase que eu falei para ela, né, que eu estaria ali pro que ela precisasse. Só que como eu falei, não era nesse sentido, né? Na realidade, assim, nunca nem passou isso pela minha cabeça. Então, quando ela chegou com esse pedido, né, ela disse assim, que será tudo feito em uma clínica, né, que será com o óvulo dela e com o esperma do marido. Só que ela só precisava da minha barriga, né, pra eu gerar mesmo. E ela só pensou em mim pra esse papel. E o pior de tudo, que ela conversou isso primeiro com os meus pais, né, com os nossos pais. E eles acharam uma ótima ideia. E ainda falaram pra ela que com certeza eu aceitaria. Porque eu não tenho namorado, né, e nem gosto de homens. Quando ela chegou e falou isso pra mim, a minha primeira resposta foi que não. Eu não me via sendo mãe. E ela falou pra mim que eu não seria mãe, né, que eu só emprestaria a minha barriga. E que ela não queria nem que eu amamentasse, que eu só gerasse mesmo. E ela jogou na minha cara, né? O tanto que ela cuidou de mim, tudo que ela fez por mim, o tanto que ela me ajudou. E não se importou ali com a minha resposta, né? Me pediu pra pensar com carinho e saiu. Acontece que desde esse dia, né, dessa conversa nossa, porque foi a última vez que eu conversei com ela mesmo pessoalmente, eu venho assim sofrendo uma pressão muito grande, não só da minha irmã, mas do marido dela e dos meus pais. Eu não vi mais eles, porque eu só tô postergando, sabe? Eu invento desculpa, eu falo que eu tô viajando pela empresa e eu fico presa em casa pra eles acharem que eu tô viajando. Então faz 4 meses que eu não vejo nem os meus pais e nem a minha irmã. Tanto que agora no final do ano, eu passei a virada do ano em casa sozinha.
porque eles acharam que eu tava assim, uma viagem. Quando eu pego e falo que eu não quero, tal, eles falam que eu sou egoísta. Hoje eu me pego numa situação que todos os dias eu peço para Deus me dar um direcionamento. Eu me pego também pensando, será que eu tô sendo realmente egoísta, né? Porque sempre foi o sonho da minha irmã e ela não pode ter filho. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, por que ela não adota, né? Eu já falei isso pra ela, só que a resposta dela foi que ela quer ter um filho dela, né? Mas eu não sei se eu tenho psicológico nem pra gerar um filho, né? Porque ainda não é uma vontade minha, eu não tô nessa fase. Então assim, hoje eu trouxe a minha história porque eu preciso de um direcionamento. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu estou de fato sendo egoísta e eu deveria gerar o filho dela, né? Porque às vezes, mesmo contra a minha vontade, eu sinto que eu deveria fazer isso por ela. Ou que não, né? Que eu devo respeitar o meu desejo também e dizer não a eles. Porque eu sinto muita falta, assim, da minha família, da minha irmã. Mas eu tenho medo da reação que eles terão comigo se eu falar não novamente. Então, você pode me falar o que você faria nessa situação? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história lá não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte essa história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, ou no e-mail que eu vou deixar aqui também. Curte aí, responde, né, o que vocês acham que ela deve fazer. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.